Fala pessoal, hoje nós vamos falar um pouquinho da estrutura de portfólio, programa e projeto e também trazer as principais dores para a aplicabilidade da gestão de portfólio, ou seja, as principais dores existentes na organização que a gestão de portfólio vai conseguir trazer benefícios, vai conseguir remediar. Nossas principais referências, tanto do Instituto de Gerenciamento de Projetos quanto da Axelos, essas são as principais referências utilizadas. E a primeira coisa que eu queria trazer é: pensem a organização como um triângulo, aonde na parte de cima eu tenho minha estratégia, no meio minha parte tática e embaixo operacional. Então tudo que eu fizer dentro da gestão da minha organização, eu preciso estar lembrando da visão, alcançando minha visão, em busca dela, em busca de alcançar os objetivos estratégicos. Com isso, eu vou estar alinhado e direcionado de acordo com o caminho que a empresa quer perseguir, quer caminhar. E para eu conseguir maximizar da melhor forma, otimizar da melhor forma esse resultado e alcance estratégico, eu preciso ter na camada tática a gestão de portfólio. E ele vai estar recebendo as diversas iniciativas de toda a organização e fazendo um funil de priorização. E de acordo com critérios estratégicos, complexidade, diversos critérios determinísticos, a gente vai executar, a organização vai executar os projetos que tragam maior retorno, que tragam maior benefício e sejam mais viáveis e mais rentáveis para a organização. E embaixo eu vou ter, saindo do funil de priorização, seleção e priorização, meus projetos, programas e também os serviços que vão estar em operação no dia a dia. Isso é importante lembrar, que todo esse conjunto é o que faz parte do portfólio da organização. E essa figura, ele me traz exatamente o campo de atuação de cada um dos componentes. Primeiro, projetos. O foco é em entregas. Programas, eu estou focado em entregar valor à organização. E portfólio, eu estou focado em otimizar para que os programas e projetos que passem do meu funil sejam os que vão entregar maior valor para a organização. Certo? E projetos, como ele é a camada menor, ele está focado em entregas, programa seria um conjunto ou gerenciar, coordenar projetos de maneira coordenada, gerenciar projetos de maneira coordenada para que os objetivos macro, os objetivos principais, os benefícios pretendidos com o programa sejam alcançados. E se eu executasse os projetos individualmente, eu não conseguiria alcançar esses objetivos. Eu dou um exemplo clássico que eu sempre falo nos nossos treinamentos. Pense o programa como um programa de saneamento básico. Eu gerenciei um projeto que era para elaboração de programas de saneamento básico, PMSBs. E o saneamento básico é composto por 4 componentes: abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem e limpeza urbana. Imaginem só, existe uma licitação, o município X está licitando e para saneamento básico e 4 empresas diferentes ou 5 empresas diferentes ganham essa licitação, certo? E ela vai estar focada com aquela entrega, com aquela parte do programa. E se eu gerenciar isso sem ser coordenadamente, gerenciar de maneiras isoladas, vai acontecer o seguinte: a empresa que ganhou a parte de camada asfáltica, de asfalto, vai chegar e vai querer executar o projeto dela, vai passar todo o asfalto na rua X. Uma semana depois, vem a pessoa do abastecimento de água, do esgotamento sanitário, da drenagem, quebra toda a rua para fazer a sua entrega.
Ambos estão fazendo a sua entrega conforme foi definido lá no edital. Mas qual o problema? Eu não gerenciei de maneira coordenada. Eu fiz o asfalto, depois quebrei tudo. E alguém vai ter que pagar essa conta do retrabalho. Então, se eu conseguir gerenciar de maneira coordenada, eu evitaria esse tipo de erro, por exemplo. E eu preciso de todas as entregas para alcançar meu objetivo, que é ter a rua X asfaltada, com seu esgotamento sanitário implantado, com sua drenagem e seu abastecimento de água acontecendo. Então, eu preciso criar um mecanismo para gerenciar da melhor maneira esses projetos que têm objetivos próprios, mas os seus objetivos entregues de maneira coordenada vão fazer com que alcance os benefícios propostos pelo programa. E o portfólio está olhando para tudo isso. E frequentemente reavaliando, monitorando e verificando se os programas e projetos e serviços que estão na minha organização ainda se justificam. Portfólio, coleção de projetos e programas, é uma carteira que serve para atender aos objetivos estratégicos do negócio. Eu estou olhando para a estratégia e estou executando o que me traz maior retorno. Programa, projetos gerenciados de maneira coordenada, que, se fossem gerenciados de maneira isolada, não entregariam os benefícios propostos para a organização. E projeto, empreendimento temporário, início e fim definido, que tem como objetivo principal entregar resultado, um serviço ou um produto único. E com isso, gerar valor para a organização. E essa estrutura de portfólio, essa estrutura hierárquica, me diz o seguinte: eu posso ter um portfólio corporativo na minha organização e posso ter subportfólios. E acontece muito. Por exemplo, eu tenho um portfólio da área comercial, tenho um portfólio da área de TI, por exemplo. Muitas vezes transcrito como um PDTI, Plano Diretor de TI, ou um Plano Estratégico de TI. E tem o meu portfólio corporativo da organização. Mas qual é a diferença? Cada área tem seu orçamento, tem seus projetos a serem executados, mas precisam seguir a mesma sistemática, precisam estar andando em direção à mesma visão, aos mesmos objetivos estratégicos. Mesmo que a área tenha autonomia, eu preciso ter uma estrutura maior que olhe para o todo, para não acontecer de a área de TI está executando um projeto, um escopo, onde a área de RH, de recursos humanos, também está executando parte desse escopo. E aí eu vou estar chegando nas dores que eu quero mostrar logo mais para vocês. E por que usar, a gestão de portfólio? Vai ajudar as organizações a decidir o padrão que precisam para alcançar suas necessidades de negócio, concentram-se na maturidade da organização e não nos projetos individuais. Eu estou com um olhar muito mais amplo. Eu vou reconhecer meus pontos fortes e fracos, vou reconhecer realizações de investimento, principalmente para otimizar esses investimentos. Vou justificar continuamente minha estrutura de projetos e programas e planejar uma progressão contínua, planejar uma melhoria contínua, revisão contínua do meu portfólio de projetos e programas na minha carteira, para que sempre eu esteja entregando o que gera maior resultado para a organização. E pensem a gestão de portfólio como um funil, onde eu tenho como entrada todos os meus drives estratégicos, mercado, a própria estratégia, diversos ativos aqui organizacionais, certo? Vou começar a passar por um funil de seleção e priorização e minha saída é otimizar os resultados do negócio, entregar o máximo de valor possível para a organização, porque eu quero alcançar minha estratégia da melhor forma possível, certo? E eu vou, a partir de cada um daqueles passos que a gente viu, compreensão, categorização, priorização, balanceamento e criar o plano, vou filtrando as ideias
que entraram de acordo com os drives estratégicos e o direcionamento estratégico, até deixar balanceado meu plano que vai entregar maior resultado estratégico, que vai gerar o maior benefício, maior valor para a organização em si. E tudo isso que eu falei vem para atingir algumas dores. Muitos projetos ativos, muitas vezes na organização, geralmente o dobro do que a organização tem capacidade de executar. Não adianta eu chegar numa reunião de planejamento estratégico ou puxar 100 iniciativas para a minha área e eu só consigo executar 10. Eu tenho que balancear. A gestão de portfólio vem para isso também, para ajudar você ter a visibilidade do todo, saber aonde alocar seus melhores recursos financeiros e mão de obra e diminuir muita redundância. Projetos errados são aqueles que não agregam valor à organização. Muitas vezes, por desconhecer a estratégia, os setores, os departamentos propõem propostas de projeto que muitas vezes na cabeça deles geram valor, mas não estão alinhados às iniciativas, aos objetivos estratégicos. E esse link, quem faz muito bem e quem consegue gerenciar e controlar é a gestão de portfólio. Projetos não alinhados são os projetos que não estão alinhados aos objetivos estratégicos. Não pode acontecer isso. Não pode a organização estar executando projetos, programas ou serviços diários do dia a dia que não agreguem valor, que não gerem valor. A estratégia da organização não tem porquê. Tudo que existe na organização deve ser para alcançar a visão estratégica, a não ser que sejam projetos mandatórios, que para atender algum requisito legal, algo nesse sentido que você teoricamente é obrigado a executar, mas que muitas vezes não vão estar diretamente alinhado ao seu objetivo estratégico. Mas você precisa muitas vezes executar, senão, por conta de uma condicionante, sua operação para. E projetos importantes sem recursos. Se eu não tenho essa visão do todo e não estou balanceando da melhor forma, muitas vezes eu estou alocando meus melhores recursos a projetos que não vão gerar tanto valor. Então eu preciso ter essa visão e realizar o balanceamento da melhor forma possível. Da mesma forma que recursos prioritários devem estar alocados nos projetos que vão trazer maior retorno para a organização, maior valor para a organização. E muitas vezes, se eu não estou vendo todo, eu tenho um recurso mais ocioso do que o outro e eu poderia estar aproveitando para entregar e otimizar essa entrega de valor, essa maximização de valor à organização. Portfólio não balanceado. Eu tenho muitos projetos de melhoria, ou muitos projetos de inovação, muitos projetos atendendo condicionantes, ou muitos projetos atendendo uma área específica e não estou alcançando uniformemente minha estratégia. A gestão de portfólio vem para combater isso também. Ele, de forma a balancear após a seleção e priorização, e eu vou dizer, eu tenho essa capacidade de execução, então eu vou estar balanceando. Aquele recurso que é importante, ele só vai estar livre em outubro. Então, a partir de outubro, eu já aloco ele em outros projetos. Eu tenho essa visibilidade, enxergo o todo com a gestão de portfólio para balancear da melhor forma possível, para alcançar da melhor forma possível e otimizar o valor entregue à organização. Não há um entendimento claro e formal de como os projetos estão conectados à estratégia da organização. E esse é um erro clássico de falha na execução da estratégia. Muitas vezes o planejamento estratégico é feito de uma maneira muito bem feita. Eu utilizo lá Norton Kaplan com BSC, tenho meus indicadores com OKR, tenho toda uma estrutura metodológica apoiando o planejamento, mas a alta direção não consegue descer esse nível de informação à média e baixa gerência, onde eu preciso que toda a pirâmide organizacional esteja alinhada, saiba exatamente qual é o caminho que a gente precisa percorrer. E gerentes de projetos e gerentes funcionais estão permanentemente brigando. Por quê? Falta de alinhamento, falta de saber o que é mais prioritário, o que gera maior valor para a organização.